para completar no São Paulo tudo a respeito de um acordo com prefeitura e governo que vai ser super importante para as obras do Morumbi. Falo também, para completar, sobre as últimas do mercado, bastidores, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre as obras no estádio do São Paulo. Na próxima segunda-feira, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, estará no estádio do São Paulo para assinar um acordo com o Tricolor. Esse acordo também envolve a prefeitura e vai colocar 400 milhões de reais para a canalização do córrego Antonico. Esse córrego passa por debaixo do estádio do São Paulo. E a obra tem como grande finalidade o fim das enchentes na região. Você já deve ter visto vários vídeos em anos seguidos de enchentes que afetaram o Clube Social do São Paulo, causando enorme prejuízo. Os moradores dessa região também sofrem muito com as chuvas. Com a canalização desse córrego, a tendência é que as chuvas deixem de causar tantos estragos, melhorando a vida de quem mora por lá. Pro São Paulo a notícia é ótima, porque com a canalização o córrego vai deixar de correr por debaixo do estádio, permitindo ao Tricolor que realize um sonho antigo do presidente Júlio Casares de rebaixar o gramado, criar uma nova arquibancada térrea, fazendo com que o estádio passe a ter uma capacidade ainda maior. Então essa obra, com a ajuda da prefeitura e do governo, em que o São Paulo não gasta nada, é o primeiro passo para que o Tricolor, em parceria com a W Torre, consiga tocar aquela grande obra que vai ser apresentada até a metade do ano. A W Torre tem 6 meses para apresentar o projeto que pretende em relação ao estádio. A partir daí, o Conselho Deliberativo aprova e a obra começa a ser tocada. Operação de 500 milhões de reais se não houver a cobertura do estádio. Operação de 800 milhões de reais se houver a necessidade da cobertura. Só para lembrar, tanto na obra do governo quanto da prefeitura, quanto essa obra da W Torre, o São Paulo não coloca dinheiro, vai se beneficiar de parcerias. Boa noite, Zé. Tem notícias por aí? Quais são as novidades? Boa noite, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, aniversário da cidade de São Paulo, da TV Gazeta e do São Paulo Futebol Clube, completando hoje 94 anos, um dos maiores clubes do Brasil, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, então comemorando aí, ó, fez-se a luz aqui, Michele, 94 anos, fez-se a luz aqui em frente ao CCT da Barra Funda. Thomas Jefferson vai mostrar para vocês, clima super tranquilo aqui em frente ao CCT da Barra Funda nesse dia de feriadão aqui na cidade de São Paulo, que está completando aí 470 anos. Olha só a Avenida Marquês de São Vicente aqui em frente ao número 2724. Tranquilaça, assim como o clima no São Paulo, então, que comemora aí os seus 94 anos. E aí, Carlos Belmonte, homem forte do futebol do São Paulo, deu uma entrevista lá aos nossos amigos da ESPN e disse o seguinte, viu, Michele, que o São Paulo está no mercado atrás de um zagueiro canhoto. Isso porque o Beraldo, né, cria aqui de Cotia, foi vendido lá para o Paris Saint-Germain da França, um grande zagueiro canhoto. Foi vendido, então o São Paulo está no mercado aí para tentar contratar um jogador com essas características, zagueiro e canhoto. Lembrando que o São Paulo tem 5 zagueiros no elenco, né? Tem o Arboleda, tem o Alan Franco, Ferrarese, Matheus Belém, enfim, vários atletas que podem compor ali o setor, mas está de olho sim em um zagueiro para esta temporada de 2024. O São Paulo que contratou o Luiz Gustavo, né, chegou para esse ano, é um volante canhoto que pode jogar como zagueiro, mas o São Paulo está no mercado analisando aí se pode contratar mais alguém para compor o elenco do técnico Thiago Carpini. O Luiz Gustavo, inclusive, ele jogou como zagueiro lá no futebol alemão, onde ele tem uma passagem super vitoriosa, também no Olympique de Marselha da França, mas o São Paulo não quer nem saber, quer contratar um zagueiro para esta temporada. O Luan, jogador aqui do Tricolor, também cria de Cotia, assim como o Beraldo. Ele tem treinado normalmente aqui no CCT da Barra Funda, não foi aproveitado em nenhum dos 2 jogos do São Paulo ainda nesse ano, nem contra o Santo André, nem contra o Mirassol, e a tendência, a informação que a gente tem é que ele não atue pelo clube neste ano. O São Paulo até tentou uma negociação aí com o Vitória da Bahia, que agora veio lá da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A, venceu a Série B, mas a negociação não foi para frente, o Vitória queria um empréstimo, enfim, não rolou, mas depois de passar
passar por uma avaliação criteriosa do técnico Thiago Carpini, o Luan não deve ser aproveitado, diferentemente do Nicão, por exemplo, que estava emprestado para o Cruzeiro na última temporada, agora está atuando normalmente aqui no São Paulo, inclusive entrou no jogo contra o Mirassol, jogou muito bem e vai ter chance sim ao longo do ano. Então Luan não deve vestir a camisa do tricolor nesta temporada de 2024. Eu devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno, vamos ver se eu retorno ainda, se dá tempo para a gente falar do time que está sendo preparado para o jogo contra a Lusa, contra a Portuguesa, no próximo sábado, lá no Morumbi, viu, Michele? Isso é assunto para daqui a pouquinho. Vai daí, Mi. Sábado às 6 da tarde, né? Bom, e o São Paulo? Olha, eu penso o seguinte, para ser bem sucinto, precisa de um zagueiro mesmo, a informação que o Zé trouxe que a diretoria está atrás e precisa, realmente. Sobre o Luan, juro por Deus, né? Achei, vamos brincar de pautar o José Paes. Não pode jurar. Alguém tem que entender, porque eu não consigo entender o que aconteceu com o Luan. Subiu super bem, promissor, jogando muita bola. Abel Ferreira elogiou ele, o Palmeiras tentou levar, o Corinthians sondou. De repente... A bola deixa bonito. O que aconteceu? É isso? Eu, sinceramente, estou tentando entender, o Garrafa. É um jogador de qualidade, né? E mostrou muito. Obviamente, qualidade. alguma coisa fora de campo aconteceu. A gente, inclusive, tem algumas informações, mas acho que é desnecessário. São problemas pessoais, que a pessoa opta por seguir os seus caminhos aí e não focou. Não focou. O foco principal deveria ser a carreira profissional. Tem que e dar outras foco. prioridades ficaram à frente para o Luan. Aí E atrapalha aí, tudo. meu amigo, o tempo vai passando. Tá O cavalo não passa arriado toda hora. Michele, certo? Perde tempo Você jogar na num clube vida. como São Paulo, ter oportunidade, ter no talento, vacilou, deram uma oportunidade ou não. Você lembra na Renovaram. chegada? Você lembra quando na chegada do Carpini, o Dorival primeiro trouxe, resgatou ele, o Rogério já tinha separado. Aí o Dorival resgatou, não vingou. Agora o Carpini chegou e falou, não, vamos pegar o Luan, mas já tá fora. Então, alguma coisa extra-campo, né? E aí dizem que a bola deixa bonito, então. É a velha história olhar do diferente. cara que não joga é uma página em branco, né? Você imagina tudo. O Galopo, por exemplo, ele tem um... Mas o Galopo, peraí, o Galopo ele é a melhor entregando. notícia do São Paulo nesse início de Ele tá ano. entregando, sem dúvida, mas ele ficou um ano sem jogar, então É isso. tem uma... ele não tem nenhum desgaste, né? Mas A recuperação do Caleri e o Galopo aparecendo como está, são duas ótimas notícias para o São Paulo. A melhor deles é o Galopo, sem dúvida nenhuma, que é algo que não tinha ano passado. Agora, ô Marília, esses numerinhos 4-2-4 causa arrepios em muitos, inclusive em você. O ano passado foi o fracasso do 4-2-4 do Sênior. O Arnaldo Eu acho que esse número vai causar arrepios no Rafinha. Porque para jogar desse jeito ele vai precisar, com o Wellington, ele vai precisar de talvez algum apoio do lado direito. E esse apoio do lado direito faz melhor o Igor Vinícius. Faz. Então eu acho que ofensivo. Claro. Porque se ele vai colocar o Lucas do lado esquerdo, vai ter um buraco entre o Wellington e o Lucas. O Lucas não vai poder voltar toda vez, o Wellington não vai poder correr 800 km por jogo, como ele fez na estreia contra o Santo André. Contra o Santo André deu, outros jogos não vai dar. Isso vai significar que ele vai precisar de um lado que vá mais e um lado que fique mais. Como o Wellington é um lado que fica melhor do que vai, ele não vai poder colocar... O 4-2-4 no número é uma coisa, com o elenco atual é outra. Por isso que ele talvez cause arrepios em mim e no Rafinha. Ótima observação, porque todas as grandes vitórias do Palmeiras, do Abel sobre o São Paulo, sobretudo no Allianz, as goleadas, foram todas construídas do lado direito do Palmeiras, do lado esquerdo do São Paulo, ou com Wellington ou com Caio. Porque o Palmeiras dobra do lado direito, passa o Mike muitas vezes lá no... E aí 2 contra 1, o cara cruza a bola e o outro faz o gol. E não é só dobra, né? Quando vocês reparem no gol do Veiga... Com a ausência do Dudu, o lado direito do Palmeiras é mais forte mesmo, não tem discussão. Reparem que no gol do Veiga, muita gente... Recebo muito essa indagação. Qual é o sentido da existência do Marcos Rocha? O sentido da existência do Marcos Rocha é passe, como terceiro zagueiro pela direita, a despeito da dificuldade que ele tem quando pega um bailarino para cima dele, tem dificuldade, se for num contra um, ele vai sofrer. Mas se vocês repararem no gol do Palmeiras, do Veiga, quem faz o cruzamento é o Marcos Rocha como lateral. E o Abel gosta desse modelo, porque com 2 atacantes, você vai ter um jogador a mais do lado do campo. Quando o Marcos Rocha sai para ser o lateral, e ele já tinha criado uma oportunidade no primeiro tempo, lembra que ele deu um drible até legal, e o Palmeiras, sei lá, não lembro como que a jogada terminou.
quando o Marcos Rocha desce para ser o lateral, o Mike entra. E mais, quem entrava ali... Na área é o Veiga. E quem entrava ali também era o Hendrick, né? Como segundo atacante. Então, eu não acredito que o Abel vai mudar isso, não. O 4-2-4, ele vai ter uma virtude, uma vantagem se o Palmeiras entrar com 3 zagueiros, Marcos Rocha. Naturalmente, o São Paulo vai empurrar o Palmeiras para trás. Naturalmente. Entendeu? Isso é uma... Mas o forte do Palmeiras continua sendo o contra-ataque. Essa é uma vantagem, estar mais perto do gol do Palmeiras. A desvantagem é que qualquer escapada, ou do Mike, ou do Rony, se jogar o Rony, ou do Bruno Rodrigo, que é o que eu espero, acho que vai jogar contra o São Paulo, ou até do Veiga, isso vai gerar um desconforto para o São Paulo lá atrás. Cara, futebol... Aconteceu isso 2 vezes, né? Um no escanteio, inclusive. Escanteio a favor, virou uma falta. No finalzinho do jogo. No final do jogo. Teve uma outra, que ele fez o desarme também. Que ele veio lá correndo que nem um maluco. Mas aí é bola parada, né? Então, mas era um contra-ataque com a defesa completamente exposta. Então, mas isso se ajusta com 10 minutos. Quando o Tironi falou do 4-2-4, eu entendo que, e acho que está correto, a gente falou isso antes da temporada começar, que o melhor para o Carpini era reproduzir o máximo que ele pudesse do Dorival. Não dava para chegar querendo reinventar a bola, ou como chegou o Rogério quando substituiu o Crespo, por exemplo. Tem que ser como o Dorival substituiu o Rogério. Arruma, naquele caso ele precisava arrumar, não é o caso agora. O São Paulo acabou de ser campeão. Mas sem grandes revoluções, não é necessário uma revolução. Porém, a arrebentação que marcada para o final de janeiro, começo de fevereiro para o Carpini, ele não tem culpa disso, e impõe a ele uma leve pressa, né, para não contaminar esse começo de temporada. Em algum momento, e essa é a minha diferença em relação à diretoria do São Paulo e ao Carpini, em algum momento ele vai ter que resolver 2 questões. Que é, obviamente, o time titular, vai ter que ter um time titular, porque assim, a gente oscila entre o que falou o Zaidan muito serenamente, de ter que encarar isso como pré-temporada, mas se é pré-temporada, semana que vem também é. Sim. Então não dá para ser pré-temporada hoje, a semana que vem ser... Então, mas aí Então ou você encara o jogo contra o Corinthians e o do Palmeiras como pré-temporada, e isso vira um mantra, não dá. Então, por isso que, assim, eu entendo, o calendário não deixa o Carpini ser totalmente Zaidanes, que é um gênio. Não dá. Porque colocou um clássico e o jogo contra o Palmeiras. Na sequência, vai ter outro jogo contra o Palmeiras. Porque vai ter que jogar o clássico do campeonato estadual. O que eu acho é que, assim, a direção do São Paulo, ao tentar, e eu acho que tem mais virtudes do que problemas nisso, diminuir ainda mais a temperatura do fogo, que era na gestão do Dorival, ela empurra demais alguns problemas. Rapidamente, depois desses 2 jogos, e eu entendo que esses 2 jogos da semana que vem, eles precisam ser tratados de forma diferente, ou uma bolha, então a semana que vem é uma bolha de decisões, de pressão e de validade, é normal que seja assim, ainda bem que existe pelo menos isso no campeonato estadual. Mas na sequência precisa saber qual que é o plano. O plano é para o Carpini ser campeão estadual, ou é o time da Libertadores? Que vai estrear em abril. Porque aí ele pode continuar revisando o time, pensando na primeira semana de abril, ou não. Só que daí vira o que aconteceu com o Crespo. Aí depois faz o quê? Então, acho que essa decisão, passado o jogo da Supercopa com o Palmeiras, a direção precisa tomar com ele. Porque eu entendo que você diminuir a fervura e deixar ele falar, o mais importante é o grupo, é o próximo jogo. Se ele ficar nessa de o mais importante é o próximo jogo, ele está priorizando o campeonato estadual. E aí não vai dar para cobrar dele uma longevidade de competitividade dos mesmos jogadores. O São Paulo acabou de sair da fila, na minha opinião, todo mundo sabe, eu sempre acho que saiu no campeonato estadual, mas para a maioria saiu na Copa do Brasil. É o campeonato estadual mais importante esse ano ou é a Libertadores depois de não sei quanto tempo? Libertadores. Então, não estou dizendo que não dá para ganhar o estadual. O estadual ele vai ter uma parada em março de 15 dias. E na sequência, na quarta-feira, tem quarta de final. Então, para e volta com o jogo de mata-mata. Porque eu brinquei aqui antes do jogo começar, não sei se todos os São Paulinos têm a mesma noção, a minha mãe eu sei que tem. A calma do Carpini, ela contrasta um pouco com o que vai acontecer semana que vem. Sabe, tem que colocar a coletiva dele na velocidade 2 para assistir, porque
Ele está super calmo e eu vou repetir, é melhor, tem mais benefícios essa postura. Acho que ele ganhou mais pontos, como disse o Massini, você mal percebe que ele acabou de chegar, não está causando dúvidas da torcida, não está querendo ser professor Pardal, não está querendo reinventar o São Paulo, nem assinar coisa nenhuma. Ele está sendo um cara mais um no São Paulo. Então eu acho que isso é muito bom para ele e para o São Paulo. Mas não dá para ignorar que a semana que vem tem 2 jogos. Então, ou é sereno, e a gente vai tratar os jogos da semana que vem como possibilidade de pré-temporada, ou não. As duas coisas juntas não dá. Pisando em ovos, né? Como você disse. Pisando em ovos. Porque imagina... Pode falar. Que imagina a situação dele, né, cara? Tudo bem. Quando ele tira o peso... Tá dentro do esperado, né? Só andando que ele tá, na minha visão, muito certo. Sim. Entendeu? Eu, se fosse ele, faria a coletiva na linguagem de sinais. Então, mas a Supercopa esvaziada serve para esse modelo. Então, mas aí, Marília, é uma armadilha que você está colocando. Quem vai ter que lidar com isso é o presidente do São Paulo. Então, mas o que eu falei, a direção do São Paulo precisa... Palmeiras, não estou justificando e nem estou dizendo que não é importante. Faça o corte com essa minha ressalva. O Palmeiras perder do São Paulo, Supercopa, a não ser que seja uma hecatombe, 6-0, 3-0, goleada, não viu a bola, isso respinga. Mas se o Palmeiras não for campeão, vai ter falatório, né? Mas dentro do Palmeiras não muda nada. É isso. Não vai mudar nada. Eita. Se o São Paulo tiver esse olhar, bom para ele São Paulo como instituição. Porque vai ter que segurar a bronca. Tá? Só para concluir. E isso tem Corinthians também aí. Né? Isso. Se perder do Corinthians na situação em que está... Acabou, nunca ganhou. Acabou, é isso aí. Não ganha lá, continua sem ganhar, treinador, chegou agora, né? Eu falei isso ontem, né? Ontem eu falei. O Lázaro ganhou no Morumbi, na mesma rodada. Pois é, o estádio foi construído em 2014. Desde lá já teve o Rogério.